O Israel saiu do Egito pela direção de Deus, estavam caminhando a direção à terra prometida, o local que Deus havia prometido aos antepassados, aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. 500 anos atrás de tudo isso aqui, Deus havia prometido. E a Bíblia fala que Moisés, direcionado por Deus, ele fala para os seus, ele escolhe 12 homens, 12 líderes de tribos. De repente posso falar que eram os 12 melhores homens que havia, os melhores de cada tribo, os homens mais sábios, mais inteligentes, mais preparados. Moisés chama esses homens e fala assim: olha, vocês têm uma missão. E a missão que eu vou dar para vocês é que vocês possam ir até Canaã, que vocês espiem a terra, ver se a terra é boa, para que nós possamos entrar e dominar a terra e que nós possamos morar no local o qual Deus prometeu para a gente. E a Bíblia fala que assim aconteceu. Eles passaram 40 dias olhando, analisando a terra. Hoje em dia tirariam foto, colocaram no Facebook, lá do Israel, no Twitter, o que seja, no Instagram. Colocaria já, assim, a terra é boa, é maravilhosa. E eles chegaram depois de 40 dias e começaram a trazer um relatório. Eu quero falar um pouco sobre esse relatório. E eles retornaram a Moisés, Números 13, 26. E eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual vocês nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Que bênção! Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, e é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é forte demais para nós. E espalhou-se entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra, e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o que nela vivem. Todos o que vimos têm grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Até aqui, meu irmão, esse aqui eu acho que foi um dos momentos mais trágicos, posso dizer, não o mais trágico, mas um dos momentos super trágicos na história de Israel. Porque Deus havia dado a esses homens a direção que tomariam aquele local. Aqueles homens olharam aquela terra maravilhosa, perfeita, boa demais, mana, leite e mel, com fartura, comida. A Bíblia fala que para carregar um cacho de uva, eles precisavam de 2 homens. Meu irmão, que maravilha, imagine comer uma uva como fosse uma maçã, seria maravilhoso. Frutas excelentes, tudo era bonito, tudo era bom, tudo era maravilhoso, parecia o paraíso, mas era realmente o paraíso, porque Deus já havia chamado eles para estar naquele lugar. Um lugar que Deus havia preparado. Mas apesar de tudo isso, de 12 homens, 10 trouxeram uma mensagem negativa, o que eu li. Uma mensagem falando que eles não conseguiriam derrotar os homens que moravam lá. Aqueles homens eram fortes demais. Aqueles homens, eles eram muito poderosos. Aqueles homens eram muito fortes, como ganhar deles? E eles trouxeram algo tão negativo, que o povo todo ficou morrendo de medo. O povo todo ficou medroso. Como a gente vai ganhar esses homens? Como a gente vai destruir eles? Como a gente vai derrubar o nosso inimigo, se eles são tão fortes? Como a gente pode ganhar esses homens? Assim, e do outro lado tinha 2 homens, Caleb e Josué, falando: vamos à guerra, a terra é nossa, Deus prometeu para nós, esse é o lugar que Deus nos chamou. Me faz pensar um pouquinho sobre a eternidade, porque nós temos uma vida longa até chegar à eternidade, e durante a nossa caminhada na eternidade, para a eternidade, nós vamos ter muitas pessoas no nosso caminho falando assim: sabe, tem muita luta, tem muito problema. Quando você está fazendo a obra do Senhor, vocês que estão se formando hoje,
vocês estão fazendo a obra de Deus, honrando o Senhor, para chegar, para agradar a Deus. Alguém vai falar para você, mas é muito problema. Na tua cela tem um endemoniado, eu não quero mais lá. É um problema. Olha, aquele líder lá, aquele cara, é tanta... Eu estou fazendo a obra de Deus e o diabo agora está querendo atacar a minha casa, a minha família. Sabe, para chegar na eternidade, para agradar a Deus, nós teremos muitas dificuldades. Nós teremos pessoas no nosso caminho que vão falar coisas negativas. Mas também teremos pessoas que vão se dar o máximo. Eu quero falar, nessa noite, sobre tomar posse ou não daquilo que Deus tem para você. Tomar posse ou não daquilo que Deus tem para vocês. Tomar posse daquilo que Deus me chamou para fazer. Tomar posse daquilo que Deus te colocou nessa terra para fazer. O que Deus nos colocou. O que Deus nos chamou. O que Deus planejava. Deus tinha um plano. Deus tinha uma promessa. Deus tinha um desejo. Deus tinha um plano, uma promessa e um desejo para o povo de Israel. Mas a questão é que esses 10 espias, o qual nós contamos aqui, das 10 tribos, os homens mais preparados que talvez teria, esses 10 homens, naquele momento, eles já viram que a terra estava ocupada, e eles esqueceram de tudo que Deus havia prometido. Eles esqueceram de todos os planos, toda a vontade de Deus, o que Deus queria realizar, o que Deus queria fazer. Eles esqueceram que havia uma promessa de Deus há 500 anos a mais, que Deus daria aquela terra a eles, e aquela terra pertenceria a eles, que era uma terra que Deus havia colocado na mão de Israel, que Deus havia colocado na mão deles, e pertencia por direito e por herança. Mas aqueles 10 homens que estavam ali, eles não haviam compreendido a promessa de Deus, eles não haviam compreendido o que Deus queria fazer, que Deus queria executar um plano maravilhoso, onde o seu nome seria exaltado, e eles seriam pessoas usadas para conquistar aquela terra. Sabe, meu irmão, tantas vezes, eu e você, deixamos de ser usados de uma forma potencial nas mãos de Deus, porque nós não entendemos o plano, a promessa, o projeto que Ele tem para mim e para você. Muitas vezes nós começamos a olhar, mas por que Deus quer? Por que Deus quer assim? Mas por que dessa forma? Eu vejo que um dos maiores erros de nós cristãos genuínos é não entender o plano de Deus, não entender a promessa de Deus, é não compreender que Deus, Ele tem um plano a ser executado, e Ele quer usar vocês. O plano de Deus será executado, o plano de Deus irá acontecer. E escute, Ele quer usar as nossas vidas para isso. Ele quer usar a sua vida para que o plano dele seja executado. Mas nessa caminhada, a gente começa muitas vezes a esquecer que esse plano será executado comigo ou semigo. Não sei se é certo falar isso, não é? Deus irá me usar ou não irá me usar se eu não quiser. A questão é, ou eu estou com Deus ou eu não estou com Deus. Ou eu faço parte do propósito que Deus quer realizar nessa terra, ou eu não faço. Ou eu sou um instrumento poderoso nas mãos de Deus, ou eu somente fico olhando alguém não ser usado. Os irmãos lembram a história de Gideão? Meu irmão, Gideão, para Deus usar ele colocou Deus à prova várias vezes. Ele falou assim, Deus, mas por que eu? Eu sou o menor da minha tribo, eu sou o mais, né? E ele fez de tudo para que Deus não chamasse ele. Não sei quando você lembra a história de Débora. A Bíblia fala que o povo de Israel havia sido dominado pelo povo de Jabim, o rei de Canaã. Por Jabim, o rei de Canaã. E chegou um momento que Deus falou para Débora, assim, ó, chama Baraque. E fala que ele precisa ir para a guerra e Deus vai colocar a vitória nas mãos dele. Esse tal de Baraque, né, devia ser meio bedeão, né, a gente fala assim, uma expressão que pode falar, né, meio, não sei, né, meio mole, né. E Débora fala assim, olha, Deus está mandando você, era a profetisa, ela era a juíza da época, como fosse a líder daquele lugar, e falou assim, Deus quer te usar para que você venha a vencer essa batalha. E Baraque fala assim, peraí, ô Débora, escuta, eu não vou na guerra se você não for comigo.
Eu não vou para a guerra sozinho. Ela olhou para ele, uma mulher, e ela falou assim, escuta, a honra não será mais sua, a honra será minha. Porque Deus quer te usar, mas você não quer ser usado. Sabe, tem muitas pessoas que Deus está colocando coisas nas suas mãos, e você está colocando empecilhos. Você está olhando em volta e fala assim, mas por que Deus quer me usar? Aqueles 10 espias somente enxergaram a incapacidade do seu povo. Aqueles 10 espias somente enxergaram que o seu povo não tinha a altura, que eles não eram tão fortes, que eles eram fracos. Mas esqueceu, aqueles 10 espias, esqueceu que alguns meses atrás, que algum tempo atrás, Deus o havia tirado de dentro do Egito, sem arma nenhuma. E eles eram escravos. Eles estavam mandados à morte. Sabe que Deus fala assim, ó, e Deus os tira do Egito sem armas alguma, sem precisar lutar. Aqueles espias, eles olharam a incapacidade do seu próprio povo e esqueceu do poder das mãos do Deus do qual servia. Lá em 1 Coríntios 1:27 fala assim, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que é para o mundo fraqueza, para envergonhar o que é forte. Mas você fala assim, mas por que Deus me chamou? Meu irmão, eu vou te falar que não existe padrão para Deus usar. Talvez aqui nessa nosso grupo de formandos, talvez você possa falar, mas por que Deus me escolheu? Qual o motivo que Deus quis me usar? Qual o motivo que Deus quis que eu estivesse aqui me formando? Eu não tenho essa resposta, me desculpa. Da melhor forma eu não posso te falar. Deus não tem um padrão para quem usar. Deus não tem um padrão certo. A única coisa que eu posso te falar é que Deus quer usar aqueles que realmente o amam, o desejam e querem fazer alguma coisa para Ele. E aqui nós temos homens e mulheres que estão desejosos por isso. A gente vai olhar na Bíblia que Deus chama José para governar o Egito. Um homem que era escravo. Um homem que viveu depois da cadeia, na prisão, durante boa parte da sua vida. Um homem que não tinha aparentemente nenhum conhecimento, nenhuma inteligência, né, que nós podemos falar, a gente sabe porque vinha de Deus, mas Deus escolheu ele. A gente vê Davi que Deus chama ele para derrubar um gigante. Golias, um menino adolescente de 16, 17 anos de idade, um pitombinha, né, que a Bíblia fala que pegou a roupa, né, os escudos e a armadura de Saul, e quando ele colocou, ele parecia um robozinho, não sai do lugar. Deus chamou Davi, e logo em seguida Deus o coloca como rei. Por que Deus chama? Porque Deus chama alguém assim. Porque Deus manda Jonas para pregar em Nínive. Meu irmão, Deus chama Jonas para pregar em Nínive, ele sai correndo, ele foge. Ele vai para o outro lado. Depois a gente vê que ele sai, depois que ele prega, ele amaldiçoa, ele quer que o povo todo morra. E depois que o povo todo se converte, ele começa a murmurar porque Deus salvou. Que cara chato. Não é verdade? Oi, gente. Não existe um padrão para Deus usar. Paulo era um perseguidor, matava crente, não gostava de crente, matava os discípulos, né? Matou provavelmente Estevão, mandou matar. Outros estavam prontos para matar outros cristãos. E do nada Deus vai lá e escolhe ele e fala assim, peraí, eu quero te usar, você vai ser um grande pregador, você vai ser talvez o maior apóstolo do Novo Testamento. Que coisa mais louca. Mas por que Deus quer usar? Porque Deus quer nos usar, quer te falar que não existe padrão para Deus te usar. Não existe padrão, de repente você fala assim, mas eu não sei. Não existe padrão, meu irmão, você somente fala assim, Deus, me usa. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Quando vocês começarem a liderar uma célula, meus irmãos, fala assim, Deus, só me usa da melhor forma possível. Não existe padrão para Deus querer usar. Não existe padrão, uma forma. Aqueles 10 espias só enxergaram, eles viram tudo que era bom, mas eles enxergaram que aquele povo era alto, era gigantes, descendentes de Enaque. Mas eles viram aqueles homens grandes, mas eles, como eu falei, eles esqueceram que Deus havia destruído a maior nação da época para tirar o seu povo de lá, porque era o povo escolhido. E eles estavam pensando, mas eles são altos, eles são preparados. Davi, como um pequeno adolescente, ele derrubou um Golias. Depois os seus soldados derrubou mais 4 gigantes. E a gente fica pensando, mas por quê?
Deus. Como eu fazer a obra de Deus é tão difícil, é tão grande. Tem tantas dificuldades. Como eu vou honrar a Deus no meu dia a dia? Como eu vou honrar o Senhor na minha vida? Aqueles homens, eles olharam as cidades fortificadas, grandes, com muralhas. Mas lá na frente, Josué ia andar pelas muralhas, as muralhas iam cair pela fé. Meu irmão, a gente muitas vezes fica olhando os problemas, o que pode acontecer, o que não vai acontecer, e a gente esquece que nós temos uma missão que veio do Deus Altíssimo. Nós esquecemos que Deus deu uma missão para você, e quem não te chamou não foi o pastor, não foi o missionário, não foi o líder de célula, quem te chamou não foi alguém que está na rua, mas quem te chamou foi aquele que morreu por você lá na cruz, e Ele te deu autoridade, Ele te deu poder para você lutar, para você guerrear. E nós muitas vezes ficamos olhando o nosso mundo, as dificuldades, olhamos os problemas todos que estão em volta de nós, e esquecemos, como esses gigantes, como esses homens, que alguns dias antes, eles haviam passado pelo Mar Vermelho, com os pés enxutos, o Mar Vermelho se abriu, eles estavam olhando os gigantes que estavam em volta deles, as muralhas, mas eles haviam esquecido que Deus havia aberto o mar, e eles caminharam pelo mar. Nós temos uma grande facilidade de esquecer do que Deus faz em nossas vidas. Nós temos grande facilidade de esquecer as obras milagrosas de Deus. Eu acho que eu não sou o único nessa sala, vou ser bem sincero. Quantas vezes você fica chateado por alguma situação e logo você fala assim, mas cadê Deus? Por que Deus fez isso? Tem alguém aqui que é igual eu? Eu sou o único que tem esse problema. Amém. Metade deve ser sincero, outra metade não sei. Estou brincando. A gente passa por dificuldades e a primeira coisa que a gente fala, Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Só que a gente esquece que Ele fez tantos milagres para a gente chegar aqui. Que Ele fez tantas maravilhas. Que Ele fez tantas coisas grandes. E dentro dessas grandes coisas, Ele nos usou de uma forma tão maravilhosa, tão espetacular, tão linda. Os 10 espias, eles colocaram empecilhos naquilo que Deus queria fazer na vida deles. Quantos de nós colocamos empecilhos naquilo que Deus quer fazer? Colocamos pedra no meio do caminho para falar que eu não sou capaz, que eu não posso. Ah, usa do meu lado. Usa aquele cara. Usa aquela pessoa. Não tomamos posse da terra ou do prometido, porque nos classificamos tudo como difícil, impossível, gigante e como uma muralha. A gente olha o impossível que Deus quer fazer, mas tudo é impossível, difícil. A gente muitas vezes preferimos morrer no deserto do que lutar e sofrer para chegar no paraíso. Aqueles homens, eles estavam na montanha olhando o paraíso. Mas 10 deles, preferiram morrer no deserto, no meio do sol, com fome, ou que seja, passando dificuldade, preferiram perecer no meio do deserto, do que sofrer lutando por paraíso. Meus irmãos, tem tantos de nós que estamos com o mesmo problema. Nós estamos vivendo e morrendo muitas vezes no deserto. E nós não queremos lutar. Preferimos passar pelo deserto sem lutar. Mas, meu irmão, para que você chegue no paraíso, você precisa lutar. Você precisa guerrear. Eu quero te falar que a gente sempre fala que a guerra é do Senhor, e eu creio nisso, mas você precisa arregaçar as suas mangas e começar a trabalhar e falar, Senhor, eu estou guerreando, porque eu sei que o Senhor é meu general, o Senhor está comigo, mas eu estou na guerra. Amém. Eu vi uma vez alguém falando, o porto é o lugar mais seguro para um navio, mas o navio não foi criado para ficar no porto. O porto é o melhor lugar para o navio, o lugar mais seguro, mas nós não fomos criados para ficar no porto. Nós fomos criados para nós lutarmos, para guerrearmos. E nós não chegamos onde deveríamos, porque nós não preferimos não arriscar. Muitas vezes você não chega onde Deus te colocou, de onde Deus quer te levar, porque você prefere não arriscar.
Meu irmão, eu quero falar para vocês, não tenham medo de arriscar. A gente sempre vai errar, sabia? Vocês sempre vão errar. Às vezes a gente erra mais do que acerta. Mas não tenha medo de arriscar. Deus quer te levar para lugares tão maravilhosos, tão lindos. Mas talvez você nunca vai chegar, porque você nunca vai ter coragem de arriscar. Você nunca vai ter coragem, de repente, de derramar uma lágrima, de chorar, sofrer para aquilo que Deus quer para você. Josué, eu quero falar sobre Josué e Caleb. Esses dois homens, eles tinham uma convicção de Deus. Eu poderia falar várias coisas sobre eles. Mas Josué e Caleb, entre os 12 espias, eram 2 que estavam lá. Eles ficaram ao mesmo tempo juntos, fizeram as mesmas coisas. Eles olharam os mesmos guerreiros, a mesma terra. Viram tudo junto. Tudo que aqueles homens fizeram, eles fizeram também. Mas o que me faz enxergar é que aqueles homens viram aquela possibilidade de um jeito diferente. Eles criam que eles podiam tomar posse daquilo que Deus tinha. E isso eu acho que faz toda a diferença para nós. Muitas vezes, nós deixamos de viver tempos novos com Deus, porque nós enxergamos alguma coisa da forma que Deus não queria que a gente enxergasse. E esses 2 homens, ali estão eles, e eles enxergaram diferente daquilo que os outros 10 enxergaram. Eles viram que havia possibilidades. Eles viram que era possível entrar naquele lugar e guerrear e ser vitorioso. É impossível arriscar a vida deles. Eu acho tão espetacular, né, Números 13, 30, quando há o discurso dos 10 para Moisés e para o povo. Então Caleb fala assim, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque venceremos. Meu irmão, que certeza, que certeza. Os outros 10 estão jogando coisas negativas, problemas, dificuldades. É impossível, você não vai chegar lá. Esse lugar não é para a gente. E Caleb se levanta e fala assim: meus irmãos, é possível, a gente vai chegar lá, a gente vai ser vencedor, a gente vai ver as coisas que vão acontecer, as nossas famílias vão viver naquele lugar, porque Deus prometeu para a gente. Meu irmão, se levante no meio da multidão e fale aquilo que Deus colocou na sua vida. Tenha certeza daquela pessoa, daquilo que Deus chamou, o que Deus colocou nas suas mãos. Tenha certeza. Tenha certeza do chamado de Deus. Eles tinham convicção da promessa de Deus. Os 10 espias, eles não tinham convicção. Mas aqueles 2, eles tinham convicção. Eles sabiam para onde eles iam chegar. Eles sabiam que aquela terra pertencia a eles. Eles sabiam que aquele lugar tinha o nome deles. Eles sabiam que Abraão já tinha vivido ali, já tinha morado ali, e aquele lugar era deles. Ainda que houvesse moradores, viventes, gigantes, o que seja, foi o lugar que Deus prometeu. E aqueles homens, meu irmão, esses 12 homens, todos eles viram milagres maravilhosos no Egito. E esses 2 homens, eles falaram: Deus nos prometeu que nos ia tirar do Egito, agora Ele vai prometer que a gente vai ganhar e vai viver em Canaã. Eles tinham certeza. Escute, se Deus te prometeu alguma coisa, não viva na incerteza, tenha certeza que Ele vai fazer. Não fique esperando o tempo passar. 40 anos, vivendo no deserto, sofrimento, e você chega no final da sua vida e fala assim: Deus havia me prometido, agora é o tempo de fazer. Meu irmão, viva o melhor que você tem para viver na presença de Deus. Viva o máximo que você pode servindo ao Senhor. Viva o máximo entregando a Ele o que você pode entregar. Marcos Lucado fala assim: não olhe para o tamanho do seu problema, mas olhe para o tamanho do seu Deus. O seu problema pode ser grande, mas meu irmão, como o pastor Pedro falou de manhã, nosso Deus foi o Deus que criou o universo. Deus, Ele criou todas as pequenas coisas que existem nessa terra. Talvez o seu problema seja o mais dificultoso, o mais difícil, mas Ele criou todos, Ele criou tudo, todas as coisas. Ele tem o poder para tudo. Nós precisamos ter convicção do que Deus quer fazer conosco. Convicção do que Deus quer fazer com a tua vida. Eu não sei se alguém já viu mesmo um torcedor, alguns casos. Um torcedor vai no jogo de um outro time, do seu time, ele é a camisa do seu time, e ele vai no estádio adversário,
E ele fica no meio da torcida do adversário, com a camisa do seu time adversário. Não sei se alguém já viu isso, eu já vi alguns casos. E aquele cara, ele começa a levar tapa na orelha no meio do estádio. Não sei se alguém já viu. Começa a levar tapa, começa a levar chute, dava rapa, né? Joga um cuspe nele. Coitado. Mas aquele homem, ele, como eu vi em vários casos, ele não tirava a camisa. Ele tinha convicção do time que ele torcia. Nós precisamos ter convicção que Deus nos chamou. Ainda que você leve pedrada, que ainda que você leve cusparada, que você leve uma rasteira, ainda que te xinguem, te batem, eu quero te falar que você tem que ter certeza daquilo que Deus colocou na sua vida. Ter convicção. É certeza que Deus chamou. Certeza que Ele está na frente. O Deus é o mesmo, a ordem é a mesma. Somos filhos do mesmo Deus. A ordem é a mesma, o Deus é o mesmo. Eu quero te falar então, que se uma pessoa que está nessa sala consegue viver o propósito de Deus, eu quero te falar que todos conseguem. Nós podemos viver, nós podemos desfrutar com o melhor que Deus tem para nós. Muitos irmãos em Cristo perderam a convicção de que Deus os chamou e que quer realizar algo maravilhoso. A gente começa a ver alguns caras do passado, alguns homens do passado, e viveram as coisas de Deus de uma forma tão perfeita, tão maravilhosa. Eles viveram coisas maravilhosas diante de Deus, né? Na escola de líderes a gente estuda sobre alguns mártires, sobre alguns heróis da fé. A gente viu que esses homens viveram de uma forma tão maravilhosa. Talvez não perderam tantas coisas. Alguns deles perderam filhos, perderam esposa. Alguns deles morreram com uma idade muito jovens. Mas eles efetuaram aquilo que Deus colocou na vida deles. A perspectiva e a certeza era chegar no final do alvo. E eles chegaram. Certeza que Deus os havia chamado. Romanos 4, 19 e 21 fala: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, falando sobre Abraão, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas ele foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se Ele prometeu na sua vida, meu irmão, tenha convicção que Ele vai trabalhar, Ele vai fazer. Aqueles homens, Caleb e Josué, eles demoraram 40 anos para entrar na terra prometida. 40 anos! Sabe que 40 anos no meio do deserto? Meu irmão, não sei você, mas eu acho que no primeiro ano eu já pedia água. Oh, Deus me leva! Deus me leva, eu não vou ficar aqui todo esse tempo aqui. 40 anos, sofrimento, 40 anos, escassez de água, escassez de comida, 40 anos, montando tenda, desmontando tenda, montando tenda, desmontando tenda, caminhando com a mesma roupa, gente, devia dar um fedor aquelas roupas, 40 anos, alguém morreu, então pega a roupa dele para a gente usar, era assim, coisa louca, 40 anos, mas Caleb e Josué, eles nunca perderam a convicção que Deus havia colocado aquele lugar nas mãos deles. Eu não sei você, de repente você está aqui há um tempo, e você já perdeu a convicção daquilo que Deus queria fazer na sua vida. Talvez você está aqui há algum tempo, e você de repente já esteve como esses irmãos se formando hoje, e você perdeu a convicção que Deus quer te usar de uma forma poderosa. Eu quero te falar que nós teremos lutas, guerras, dias bons, dias maus, dia de choro e alegria, mas se você não manter a sua convicção nele, você não chegará ao fim. Mantenha a sua convicção em Deus. Permaneçam lutando fiel ao Senhor. Igreja, permaneçam fiel diante do Senhor. Tenha a convicção que Deus Ele quer mais na sua vida. Tenha a convicção que Deus Ele pode fazer grandes coisas através de você. Não olhe para o lado, não olhe para o outro lado, não olhe para trás. Como fala o escritor de Hebreus, fite seus olhos no autor e consumador da sua fé. Olhe para Ele. Não olhe para o problema, não olhe para as dificuldades, mas olhe para aquele que está trabalhando na sua vida. Olhe para aquele que cuidou de você até agora. Olhe para aquele que deu tudo por você. Tenha convicção que Deus quer te usar de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Quero que você feche seus olhos. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Irmão, eu não sei qual é a convicção que você tem na sua vida. Qual a convicção que Deus está agindo na sua vida ou não. Mas aqui nós tivemos dois grupos. Um grupo menor e um grupo maior. E um desses grupos, 10 deles, viram todos os milagres. Mas não desfrutaram daquilo que Deus tinha, porque não tinham convicção que Deus iria agir. Agora tem 2 homens que sofreram, que apanharam, que passaram pelo deserto, mas tiveram convicção a sua vida toda. Eu espero que você esteja nessa lista desses 2 homens, convictos que Deus quer usar você, convictos que Deus tem uma obra maravilhosa para usar na sua vida, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Se um dia você foi alguém que estava com esses 2 homens na guerra, falei, Deus, eu estou sendo usado, eu estou guerreando, mas no meio dessa caminhada você perdeu a sua convicção. Você olhou para todas as dificuldades que estavam no caminho. E hoje você de repente está nesse lugar aí, desanimado, de repente sem vida, sem nenhuma convicção de que Deus pode fazer algo na sua vida. Sem nenhuma certeza que você é um soldado do Senhor. Sem nenhuma convicção que Deus pode fazer algo a mais. E você hoje está passando pelo deserto, e de repente você vai morrer no deserto, sem ver o paraíso que Deus tem para você. Sem desfrutar o melhor que Deus tem para você nessa terra. Eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa maravilhosa para você desfrutar, enquanto você estiver aqui. Mas você precisa ter a convicção que Deus vai agir em você. Eu quero pedir para os meninos cantar uma canção. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Hoje eu não vou te convidar aqui na frente, eu quero que você possa adorar o Senhor. Se você está aqui, você precisa se reconciliar diante de Deus, pedir perdão, alguma coisa a Deus. É o momento. Lembrar daquele que te trouxe aqui. Lembrar daquele que te deu vida. Lembrar que aquele que, ainda que você esteja passando pela maior dificuldade da sua vida, o maior deserto, Ele ainda continua cuidando de você. E no meio do deserto, tem a nuvem da graça de Deus guardando a sua vida durante o dia. E durante a noite, onde é frio, existe uma coluna de fogo te direcionando, para que você possa chegar onde Deus quer que você chegue. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Mais profundo do mar, nos mais altos céus, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. O meu coração te pertence, 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 pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser,
Espírito Santo, nós queremos, Pai, pedir a Tua graça, Senhor. Pai, tantos, Senhor, que nesse caminho, Senhor, estão ficando pelo deserto, Deus. Senhor, de repente estão visualizando, viram, Senhor, aquilo que Deus quer fazer, a obra maravilhosa. Senhor, derrubar, Senhor, muralhas. Senhor, destruir gigantes. Senhor, e tantos que estão aqui, de repente, Senhor, estão, Pai, ficando por esse deserto. Vem nos problemas, vem nas dificuldades, sem mesmo lutar, Deus. Senhor, nós possamos olhar, Senhor, ver aquilo que o Senhor quer que nós venhamos ver. Pai, toda a escama, Senhor, que estão sobre os olhos, todo o desânimo, toda obra maligna, nós repreendemos em nome de Jesus. Tudo aquilo que não tem feito a Tua igreja enxergar ou ver, nós queremos pedir que caia em nome de Jesus. Toda muralha, Senhor, ao olho humano que é grande demais, Senhor, não é grande demais para o nosso Deus. Senhor, que nós devemos ter convicção daquilo que o Senhor quer fazer. Senhor, que cada filho Teu que está neste lugar, Pai, que o Senhor quer usar de uma forma poderosa. Pai, que o Senhor não quer perder nenhum. O Senhor não quer que nenhum fique pelo deserto, mas o Senhor quer que todos, Senhor, cheguem e lutem, Senhor, pelaquilo que o Senhor prometeu. Pai, queima nosso coração outra vez. Aqueles que estão desanimados, Senhor, e passaram a ser, Senhor, críticos, passaram a ser, Senhor, pessoas que só olham as coisas negativas, que não veem mais as coisas boas, que só olham, Senhor, Pai, a sua pequenez, e esquece, Senhor, que Tu és o Deus que fortalece, Pai, o pequeno, e levanta o pequeno, e usa da forma que Ele quer usar. Pai, derrama a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus.